Muito bem, meus amigos, vamos lá então, iniciando o nosso estudo da Revista Espírita. Nós estamos no primeiro artigo do mês de maio de 1859, Cenas da Vida Privada Espírita. Esse é o nosso segundo encontro sobre esse tema, e fazendo aqui uma pequena recapitulação daquilo que nós estudamos. Deixa eu ver rapidamente aqui o início, só para a gente poder lembrar, né? Kardec coloca assim no início: em nosso último número apresentamos o quadro da vida espírita em conjunto. Seguimos os espíritos desde o instante em que deixam o corpo terreno e fizemos um rápido esboço de suas ocupações. Propomos-nos hoje mostrá-los em ação, reunindo no mesmo quadro diversas cenas íntimas, cujo testemunho nos foi dado através das comunicações. As numerosas conversas familiares de além-túmulo já publicadas na revista podem dar uma ideia da situação dos espíritos, conforme o seu grau de adiantamento, mas aqui há um caráter especial de atividade que nos faz conhecer, ainda melhor, o papel que, malgrado nosso, representam entre nós. O tema de estudo, cujas peripécias vamos relatar, se nos ofereceu espontaneamente. Apresenta interesse maior, porque tem como herói principal não um desses espíritos superiores que habitam o mundo desconhecidos, mas um desses que, por sua própria natureza, ainda estão presos à terra, um contemporâneo que nos deu provas manifestas de sua identidade. É entre nós que a ação se passa e cada um de nós nela representa um papel. Além disso, esse estudo dos costumes espíritas tem de particular o fato de nos mostrar a progressão dos espíritos na erraticidade e como podemos concorrer para a sua educação. Um de nossos amigos, após longas experiências infrutíferas, das quais triunfou a sua paciência, de repente tornou-se excelente médium, escrevente e audiente. Certa vez ele estava ocupado a psicografar com outro médium, seu amigo, quando uma pergunta dirigida a um espírito obteve resposta bastante estranha e pouco séria, na qual não reconhecia o caráter do espírito evocado. Tendo interpelado o autor da resposta depois de o haver intimado em nome de Deus para se dar a conhecer, aquele assinou Pierre Le Flamand, nome completamente desconhecido do médium. Estabeleceu-se então entre ambos, e mais tarde entre nós e esse espírito, uma série de conversas que passaremos a relatar. Então nós tivemos, a partir então dessa introdução, tivemos aqui algumas perguntas sobre se o espírito lembrava, se o médium lembrava quem era o espírito, que era um garoto com quem ele brigou na escola, depois ele desencarnou há 15 anos, Trazia aqui algumas perguntas interessantes também. Segura aí, Sandra. Algumas perguntas interessantes, sobre o fato dele ser muito travesso, dele ser uma pessoa, um jovem rebelde, vamos dizer assim, e ele acabou desencarnando exatamente por causa dessa rebeldia. O testemunho da veracidade dessa comunicação se deu porque ele então indicou que ele tinha sido criado por um tio, e esse tio era um homem bastante severo com ele, e ele admitia a necessidade dessa severidade, deu o nome dele, a cidade onde ele morava, o endereço e tudo mais, e disse que caso o médium fosse até lá, que ele então o visitasse. E o médium fez isso, foi até lá, conversou com esse senhor. Ele relatou que tinha um filho que era bastante estouvado e inconveniente, como ele coloca, Kardec deixa aqui uma observação. O fato foi verificado pelo próprio médium numa viagem que empreendeu algum tempo depois. Encontrou o Sr. W no endereço indicado. Disse-lhe este que realmente haviam tido um sobrinho com este nome, bastante estouvado e inconveniente, falecido em 1844 nesse caso, pouco tempo depois de ter sido sorteado para o serviço militar. Esta circunstância não havia sido indicada pelo espírito. Mais tarde, ele o fez espontaneamente. Veremos em ocasião. E aqui uma das dúvidas que ele apresentava também era se o espírito podia entrar à vontade na casa das pessoas. E ele disse que sim, ele não precisava tocar campainha. Mas que dependendo do ambiente, quem impede os espíritos de entrar
são exatamente os protetores. E quando o espírito entra, dependendo do assunto que é tratado, o espírito então fica calado, fica em silêncio, ouvindo o que está sendo tratado, e se por acaso ele não se interessar, ele vai embora. Então, foi essa conversa inicial que foi apresentada nesse bate-papo com esse espírito, né? Inclusive, o médium ele se encontrava contrariado, porque durante o trabalho mediúnico era para que eles recebessem, né, ele e o amigo com quem ele desenvolvia essa tarefa mediúnica, recebessem instruções de espíritos superiores. E foi esse espírito, né, nessa condição de brincalhão, vamos dizer assim, que acabou respondendo. E isso fez com que ele ficasse bastante contrariado. Mas depois o espírito se desculpou, dizendo que caso ele não quisesse a presença dele, ele iria embora, ou da próxima vez que ele se manifestasse, ele se identificaria e tal. E aí então as coisas se harmonizaram, né? Então, tem aqui essa questão, ela mostra bastante isso, né? Ele diz assim: entretanto, eu julgava que certos espíritos não tivessem o poder de penetrar em todas as reuniões. Acreditas por acaso que teu quarto é um santuário e que eu seja indigno de nele penetrar? E aí então o médium responde com uma certa aspereza, né? Responde com seriedade a minha pergunta e deixa de lado as graçolas de mau gosto. Vês que não tenho humor para suportá-las e que os espíritos mistificadores são mal recebidos em minha casa. Aí o espírito muda o tom então, né? É verdade que há reuniões onde espíritos tratantes como nós outros não podem entrar, mas são os espíritos superiores que nos impedem, e não os homens. Aliás, quando vamos a algum lugar, sabemos muito bem manter-nos calados e afastados se necessário. Escutamos e quando nos aborrecemos, vamos-nos embora. Assim, parece que não estás satisfeitos com a minha visita. E aí ele responde: é que não recebo de bom grado o primeiro que aparece, e francamente não fiquei satisfeito por vires perturbar uma conversa séria. E o espírito responde: não te zangues, não desejo perturbar-te. Sou sempre um bom rapaz. De outra vez, far-me-ei anunciar. Então nós paramos aqui nessa questão 16, né, onde teve essa conversa preliminar, e aqui então a gente continua a partir da 17, lembrando que esse artigo ele traz mais de 60 perguntas que foram feitas. Então a gente vai aqui estudando cada uma, né, porque sabe o que aconteceu, Dudu? Ele percebeu que inicialmente era uma brincadeira, mas o tom de brincadeira muda quando o espírito começa a ser tratado não apenas com seriedade, mas com respeito também. Nós temos muitos espíritos brincalhões, espíritos que são arruaceiros, vamos dizer assim, que se manifestam em reuniões mediúnicas, e de acordo com o tratamento que você oferece para eles, eles mudam a conversa. Isso acontece também no nosso dia a dia. Você encontra alguém que tem ali um comportamento leviano, um comportamento meio vulgar e tudo mais, e aí quando você começa a conversar com ele com um tom diferente, ele muda na hora a conversa. Então, assim, tudo depende da reciprocidade que existe entre as partes, né, entre as pessoas. A mesma coisa acontece no plano espiritual. Você tem um obsessor que no início ele é todo radical, ele é todo agressivo e coisa e tal, você começa a tratá-lo com respeito, de repente ele está chorando. Exatamente. Né, numa conversa de pai e filho, uma conversa entre amigos, respeitando a condição do outro, e de repente o espírito começa ali a mudar o tom da conversa e a participar de um modo mais sério. Item 17 então, vamos lá. Lá se vão 15 anos que estás morto. Ele disse que desencarnou mais ou menos por volta dos 20 anos, né? Com 20 anos de idade, e 15 anos depois então ele se manifesta nessa reunião. Lá se vão 15 anos que estás morto. Entendamo-nos, quem está morto é meu corpo, mas eu que te falo não estou morto. Kardec aqui põe uma observação. Muitas vezes, mesmo entre os espíritos levianos e brincalhões, encontram-se palavras de grande profundidade. Esse eu que não está morto é absolutamente filosófico. Então o espírito sabe diferenciar o que é o corpo físico, o que é ele próprio, né, a personalidade. Então ele sabe que o corpo físico que morreu, não ele. Então nesses 20 anos, nesses 15 anos de desencarnado,
apesar dele não ter aproveitado tanto assim essa oportunidade, ele conseguiu se esclarecer sobre pelo menos aqueles pontos básicos, né, da condição do espírito fora da matéria. É bem assim que compreendo. A propósito, conta-me uma coisa. Tal como agora te encontras, podes ver-me com tanta clareza como se estivesses em teu corpo? Vejo-te ainda melhor. Eu era míope. Foi por isso que quis me livrar do serviço militar. E aqui míope no sentido clínico da palavra, né? Ele realmente não enxergava. Naquela época a gente lembra que os óculos, né, eram um instrumento um instrumento caro, né, que nem todo mundo tinha essa possibilidade. Então, como ele não enxergava bem, agora ele coloca: vejo-te ainda melhor. Mas aqui acabou não ficando tão claro, porque nós não entendemos aqui, a partir dessa resposta, se ele começa a ver melhor pelo fato do corpo físico não oferecer mais aquele obstáculo para que ele enxergasse, pelo fato de ser míope, ou se a visão espiritual dele se torna melhor. Mas nós já vimos em outros depoimentos que os espíritos têm uma visão muito mais clara, uma visão muito mais profunda, né? É que não dá para falar, né, Dudu? Porque ele coloca: eu era míope e agora eu te vejo melhor. Então, em que sentido ele quer dizer exatamente, né? Porque é a mesma coisa você dizer para um espírito: quando eu estava encarnado, eu tinha ali um problema nas costas que eu não caminhava direito. Hoje eu caminho melhor. Então você percebe que nesse sentido ele fala muito mais fisicamente do que espiritualmente. Nesse caso ele relaciona a visão dele com a miopia e não a visão dele com essa condição espiritual em que agora ele se encontra. Mas nós já vimos, né, como eu disse para vocês em outros depoimentos, que os espíritos falam sobre uma clareza muito maior, que eles não dependem, né, do espectro de luz que nós estudamos, né, as cores do arco-íris, entendendo que a nossa visão nada mais é do que a percepção que nós temos da luz que reflete sobre um objeto, né? Então, na física, nós estudamos sobre isso na escola. O objeto não se ilumina para que você possa vê-lo. A luz bate no objeto, vem em sua direção, e aí então nós temos as células ópticas, né, que são estimuladas, e aí então nós vemos. Mas se você estiver no escuro, sem uma luz para refletir sobre o objeto, nós não enxergamos nada. Mas os espíritos têm uma visão diferenciada, porque eles percebem esses objetos a partir da sua própria irradiação. Porque a matéria é radiante. Então o espírito percebe essa radiação, né? Então, isso nós aprendemos nas sensações e percepções dos espíritos, que Kardec escreveu no artigo lá do primeiro ano de 1858, um artigo muito longo, inclusive, onde ele vai detalhando ali cada tipo de percepção, cada tipo de sensação, de acordo com a condição evolutiva do espírito, de acordo com a influência que a vida material exerce sobre ele ainda, etc, etc. No próprio desdobramento, a visão é mais clara quando da visita de uma colônia, sim, né? Mas tudo depende também, embora o espírito tenha uma visão diferenciada, depende muito do desprendimento que ele tem. Se no desdobramento o espírito continua apegado, a matéria, a partir dessa visão espiritual, é muito semelhante à matéria que ele tem aqui, quando ele está em estado de vigília, em lucidez. Agora, quando o espírito em desdobramento apresenta uma evolução, ele tem uma percepção muito mais profunda. Os espíritos já disseram, né, que os sons são percebidos de uma forma diferente, o olfato é percebido de uma forma diferente, a visão também, você vê cores de formas diferentes. Então, enquanto nós vemos aqui aquela variação entre as 7 cores do arco-íris, né, nós temos ali radiações, frequências que são percebidas pelos espíritos de uma forma muito mais profunda, então é tudo muito mais vivo. Mas isso depende sempre, claro, do desprendimento do espírito. 19. Lá se vão, dizia eu, 15 anos que estás morto e me pareces tão estouvado quanto antes. Não avançaste, pois? Sou o que era antes, nem melhor, nem pior. Como passas o tempo? Não tenho outras ocupações a não ser divertir-me e informar-me dos acontecimentos que podem influenciar meu destino. Vejo muito. Passo parte do tempo, ora em casa de amigos, ora no teatro. Por vezes surpreendo coisas muito engraçadas.
Se as pessoas soubessem que têm testemunhas quando pensam estar sós, enfim, procedo de maneira que o tempo me seja o menos pesado possível. Dizer quanto tempo isso haverá de durar eu não saberia. E, entretanto, há algum tempo que vivo assim. Tens explicações convincentes para isso? Olha que relato importante isso aqui que ele colocou. Porque essa é uma característica da grande maioria dos espíritos que estão aqui entre nós. É aquele espírito que vai passando o seu tempo sem proveito, simplesmente porque ele não tem o desejo de fazer algo diferente. E mesmo quando é apresentada para ele uma proposta de renovação, uma proposta de evolução, muitas vezes ele tem que fazer um certo, entre aspas, sacrifício, abrindo mão daquilo que para ele é prazeroso, para poder viver coisas que ele não está interessado. Para a gente ter uma ideia, é uma coisa bem simples, uma coisa bem banal, né? Bom dia, Gilda, bom dia, soldado. Uma coisa bem banal. Você falar para um carnívoro, escuta, você gostaria de se tornar vegetariano? O carnívoro vai dizer, mas por quê? Eu gosto de carne. Ou você dizia para aquele fumante, dizendo, escuta, você estaria disposto a parar de fumar? Não para aquele que percebe os malefícios do cigarro, do tabaco, mas para aquele que gosta, que sente prazer. Ele vai dizer, não, para eu estou bem assim. Você gostaria de parar de frequentar à noite e ficar bebendo álcool para não prejudicar seu fígado? Não, estou tranquilo. A mesma coisa acontece dentro do campo moral. Você está disposto a sair dessa rotina que você vive para viver algo mais elevado? Não, eu estou bem assim. Eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de me intrometer na conversa delas, eu gosto de vez em quando fazer uma brincadeira ou outra. Então, para muitos espíritos, saírem dessa faixa vibratória muito mais próxima da rotina do mundo físico, é para ele algo desinteressante, ele não gosta. Lembra que eu falei para vocês, né, que os espíritos disseram, num texto que eu li, que no plano espiritual, o entretenimento para os espíritos, muitas vezes, é tediante, é entediante. Para você ficar no plano espiritual, participando, né? A gente vê, por exemplo, André Luiz, quando ele relata estar num ambiente no plano espiritual, ou outras obras que nós lemos, né? Inclusive nós vimos ali no livro Céu Azul, que nós estudamos lá na Sala Espiritismo Net Jovem, em que um adolescente conta a sua rotina no plano espiritual depois da desencarnação, um livro, como eu comentei com vocês, muito semelhante ao Nosso Lar, só que contado por um jovem. Ele vai dizer no plano espiritual que ele vai encontrar com amigos, ele vai ouvir palestras, ele vai ouvir ali um coral de crianças cantando hinos de louvor. Você acha que todos os espíritos gostam disso? Eles querem ir para a balada, eles querem ir para o estádio, eles querem ir para a noitada, para curtir tudo aquilo que a vida oferece para eles. Por isso, então, esse espírito aqui, quando ele relata como passa o tempo, não tenho outra ocupação a não ser divertir-me e informar-me dos acontecimentos que podem influenciar meu destino. É o que interessa para ele. Passo parte do tempo, ora em casa de amigos, ora no teatro. Isso ele coloca o teatro, né, porque era ali o centro de entretenimento da sociedade francesa naquela época. Mas e hoje? Com tudo aquilo que a vida oferece para nós. Você vai a parques, você vai a cinema, a teatro, a boates, a isso, aquilo, cada espírito sendo atraído pelo ambiente que lhe é conveniente. Não temos no filme Ghost, vocês se lembram, né? Daquela passagem em que o espírito Sam tinha acabado de desencarnar e estava fazendo aí as suas descobertas, aí ele entra no metrô e encontra aquele espírito ali lendo jornal, influenciando as pessoas, a vida dele era ali. E por acaso, né, apesar daquela cena ser uma ficção romântica, tem uma relação muito interessante, porque a história conta que aquele espírito cometeu suicídio. Ou ele teria sido empurrado nos trilhos daquele trem, e ele foi então atropelado e desencarnado. E ele continuava vagando entre os vagões. E aí então, quando o Sam perguntou para ele, por que você continua aqui? Aí rapidamente mudou a feição dele, já perguntou, você está dizendo o quê? Você acha que eu me matei? E aí então ele se torna mais agressivo e depois ele vai embora. Então essa é a vida das pessoas.
Um outro livro falava também que no Jockey Club do Rio de Janeiro, acho que foi André Luiz mesmo que fala sobre isso numa das suas obras, a gente vai ver isso mais para frente depois para confirmar, que ele dizia que ele andava no Jockey Club do Rio de Janeiro, um monte de espírito acompanhando os apostadores, influenciando, dando uma dica, apontando qual era o cavalo, qual era o páreo que ele deveria apostar e coisa e tal. Quando o espírito não tem um propósito elevado e ele se encontra preso nos próprios interesses que ele mantinha, ele continua fazendo o que ele fazia. E que nós temos aqueles casos também dos espíritos mais perversos. Quando ele tem uma natureza perversa, ele continua nesse mesmo ambiente, continua fazendo a mesma coisa. Então tudo depende do caráter, da mesma forma que nós encontramos aqui. O Dudu colocou ali em cima, né? Então a vida espiritual dele ainda está perto da matéria, diretamente ligada, né? Fazendo a mesma coisa que ele fazia. O soldado lembrou, né? Às vezes o corpo demanda pela carne, né? Pela droga, né? Então aí já é aquela questão de dependência química que a gente encontra. As pessoas vão se alternando entre progressos, né? Evolução, e por suas próprias limitações. A motivar um espírito a mudar de hábito, muitas vezes há a necessidade de esperar que ele chegue no fundo do poço, que ele comece a sofrer, que ele não suporte mais. Foi o que aconteceu com o próprio André Luiz, quando ele ficou preso naquela faixa vibratória umbralina, que chegou uma hora que ele não suportava mais, mas enquanto ele não modificava a postura dele, daquilo que ele era como encarnado, ele continuava ali. Então ele foi se degradando, chegou uma hora que ele não suportou mais. Chegou no fundo do poço, aí então ele implorou por socorro, e quando ele foi recebido. Duda colocou, né, a visão daquele espírito que já desencarnou há muitos anos, ainda no tempo do telefone antigo, e quando encarna nesse tempo cibernético virtual, mesmo esquecendo do passado, não traz uma confusão para ele de volta? Não, Dudu, sabe por quê? Porque essa adaptação que nós temos hoje para a tecnologia atual, ela foi aprendida. Então nós também tivemos contato com essa tecnologia do passado, essa rotina do passado. Mas os hábitos que a gente vai adquirindo pela própria educação que nós recebemos, vai fazendo com que nós nos adaptemos. Essa geração jovem, por exemplo, que... Não é nem por isso, é que pelo esquecimento do passado, a gente acaba não se lembrando daquilo que existe no mundo espiritual, como a gente não se lembra. Mas se você pegar, por exemplo, essas crianças que chegam, que a gente fala assim, nossa, essas crianças são mais inteligentes, você viu como elas mexem no smartphone, como elas mexem no computador? Nós não fizemos isso na nossa época porque não tinha. É tudo uma questão de educação. Então, assim, você pegar uma criança que nasceu numa tribo africana, ou numa pequena aldeia lá no meio da Ásia, ou aqui num lugar, região muito pobre na América Latina, e você apresentar um celular para ela, vai ser tão surpresa quanto para aquele que, teoricamente, teria vindo de uma região de um tempo passado no mundo espiritual. Então tudo é questão de hábito, a gente vai se habituando à rotina, você cresce, coloca um instrumento ali, um equipamento para você brincar, te preparam para uma dieta, para uma rotina, para uma cidade, para um ambiente todo, é uma questão de educação. Agora, nós temos aqueles espíritos, como por exemplo o caso de Dona Ivone, quando ela tinha lembranças claras do seu passado, ela fazia comparações, mas ela não se sentia limitada por isso. Porque ela via vestidos do passado e vestidos do presente. O ambiente do passado, o ambiente do presente. Para ela era uma comparação. Para nós há uma ruptura. Para nós, assim, em geral. Você rompe com o passado e você guarda apenas a essência daquilo que você viveu. O resto é uma questão de educação para essa modernidade que a gente vai vivendo. O soldado colocou, esse planeta está sendo encaminhado para o compartilhamento social, ainda subutilizado, enquanto pelos seus fins, né? É o início desse processo de transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós estamos vivendo o início, e esse despertar da espiritualidade, eu não vou nem dizer despertar espiritual, esse despertar da espiritualidade, ele começa a se tornar muito mais claro agora. E conforme os espíritos dizem para nós, a doutrina espírita tem um papel fundamental nisso. Porque não é apenas despertar a fé das pessoas, é levar para elas esclarecimentos sobre essa nova realidade. Então a gente sempre brinca, né? Quanto tempo será
que o nosso mundo vai levar para chegar nesse período de regeneração de fato. Talvez a gente leve 3 séculos, 4 séculos. Esses 3, 4 séculos seriam para nós mais ou menos 3 ou 4 reencarnações. Na próxima encarnação a gente vai ter uma característica moral muito semelhante. Depois na outra, né, na condição de erraticidade, a gente vai ter uma melhora, até ter uma melhora. Então, basta a gente ver o que o mundo hoje, né, o melhor laboratório que a gente tem é o próprio mundo que a gente vive. O que o mundo hoje apresenta para nós, mostra para nós de tendência a essa mudança para melhor. Na nossa visão dá a impressão de que o mundo está fazendo um retrocesso, né? Mas quando a gente estuda sobre a lei do progresso que a gente está estudando, que é bastante pertinente para esse assunto, a gente vê que as mudanças acontecem de uma forma muito lenta. Então, assim, o esclarecimento individual vai trazer para nós, então, uma mudança coletiva. E cada um tem seu próprio tempo, né? Nós que temos o conhecimento espírita, temos pelo menos a pretensão de acelerar esse processo individualmente, né? Agora, para o mundo todo, a gente não pode responder pelas pessoas. O soldado colocou: muitas águas vão passar, sim, muita coisa para acontecer ainda, né? 4 encarnações na Terra, né? Pelo menos, né, Dudu? Sendo otimista. Um fator é a arma, né? Quando as sociedades não precisarem mais de armas, estaremos no ponto ideal, né? Então, armas, né? As armas, né? A violência, ela acaba sendo reflexo daquilo que as pessoas trazem dentro de si. Porque mesmo sem armas, nós continuamos ainda com egoísmo, continuamos ainda com as nossas tendências primitivas, né? Então, vamos lá. Continuando, vamos seguindo aqui o roteiro do nosso companheiro, né? Então vimos aqui como é que ele passa o tempo, né? Então ele faz uma pergunta importante: tens explicações convincentes para isso? Porque ele diz assim, né? Dizer quanto tempo isso deverá durar, eu não saberia. E entretanto, há algum tempo que vivo assim. Então ele tem essa dúvida: pode me explicar por que isso acontece? Aí o médium pergunta: em suma, és mais feliz do que eras quando estavas vivo? Não. E o que te falta? Não tens necessidade de coisa alguma. Não sofres mais, não temes ser arruinado. Vais a toda parte e tudo vês. Não temes as preocupações, nem as doenças, nem as enfermidades da velhice. Não será isso uma existência feliz? Falta-me a realidade dos prazeres. Não sou bastante evoluído para fruir uma felicidade moral. Desejo tudo o que vejo, e é isso que me tortura. Aborreço-me e procuro matar o tempo como posso. Mas até quando? Experimento um mal-estar que não posso definir. Preferiria sofrer as misérias da vida a essa ansiedade que me oprime. Isso aqui também essa também é uma resposta muito valiosa, porque o espírito no plano espiritual, ele não pode desfrutar dos prazeres que a matéria pode oferecer. No caso, por exemplo, das substâncias, no caso, por exemplo, da sexualidade. O espírito vive ali os prazeres do sexo dentro de suas fantasias, mas ele não pode desfrutar, por exemplo, do orgasmo que o corpo físico pode oferecer. Ele não pode aproveitar o efeito da bebida alcoólica que ela provoca no corpo físico, no sistema nervoso. Mas ele fica imaginando. Então, depois de um certo tempo, isso para ele se torna uma tortura. Porque ele fica tentando fantasiar os prazeres, mas ele nunca consegue vivenciar aquilo na prática. E quando a gente fala que isso no começo pode parecer interessante, no começo isso pode ser suportável, depois de 15 anos vivendo isso, o espírito vive uma vida completamente insossa. Não existe para ele um prazer de fato. E é por isso que muitos espíritos se aproximam dos encarnados para tentar absorver não apenas os fluidos que eles estão emanando, como compartilhando também ideias, como acompanhando a sua rotina. Então,
como essa frase foi fundamental. Falta-me a realidade dos prazeres. Porque o espírito não pode viver mais aquilo que ele vivia antes. Foi colocado aqui, deixa eu ver. O soldado colocou: para termos paz, temos que carregar instrumentos que nos trazem harmonia entre as pessoas, os povos, né? Falando sobre a questão das armas, né? Kardec traz uma observação para nós. Não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores? Invejar tudo quanto vem, ter os mesmos desejos e realmente nada desfrutar. Deve ser verdadeira tortura. Isso porque nós falamos aqui daquilo que o espírito gostaria de viver no seu cotidiano. Agora a gente imagina o espírito vivendo essa vida vazia, né, Didima, mas ainda sofrendo as torturas morais da culpa, do medo, do remorso. Porque aí ele não apenas vive essa vida sem nenhum tipo de satisfação, porque é colocado para nós aqui, né? Ele mesmo coloca: não sou bastante evoluído para fruir uma felicidade moral. Então a questão da felicidade para nós, quando fala sobre a felicidade do espírito, a satisfação das grandes realizações, então vamos imaginar assim, imagina que nós estamos num trabalho voluntário e nós temos a oportunidade de prestar um auxílio que vai realmente modificar a vida da pessoa. E aí então essa pessoa demonstra gratidão, nós sentimos aquela satisfação de ter feito a diferença na vida daquela pessoa. Esse prazer que a gente volta para casa de dizer assim: poxa vida, mas hoje foi um dia tão bacana, eu fiz uma coisa tão importante para alguém, aquilo me deixou tão feliz. Observem que não foi nada material. Essa satisfação íntima que nós sentimos é um pouco, de uma forma muito pobre que nós podemos dizer, né, que os espíritos sentem essa felicidade. Mas no caso desse espírito, ele não faz nada nem por ele nem por ninguém. Ele simplesmente vai vivendo um dia depois do outro em busca daquilo que exteriormente pode proporcionar para ele alguma coisa prazerosa. Só que como ele não faz nada e fica em busca dessa fantasia, dessa realidade dos prazeres, ele acaba vivendo essa vida, essa monotonia, esse tédio. Isso porque ele não está habituado a isso. E isso é um grande problema. Porque quando nós olhamos para o nosso mundo hoje e nós nos perguntamos, né, as pessoas conseguem desfrutar essa felicidade íntima? Não. Lembra quando as pessoas dizem assim: eu quero ganhar na loteria porque aí eu vou ser feliz. Aí qual a felicidade que ele vai ter? Ele vai comprar carro, ele vai comprar um imóvel, ele vai fazer viagens, ele vai frequentar ambientes, ele vai ali comprar isso, aí ele desencarna. Ele não tem mais dinheiro para nada. Lembra qual era a fonte de felicidade dele? Que era comprar e desfrutar daquilo tudo. Ele não pode mais fazer nada disso. Então, espiritualmente, ele não conseguiu se desenvolver para desfrutar uma felicidade que é abstrata. Ele depende de uma felicidade que é concreta, que é material. Essa felicidade abstrata, ela só é possível de ser vivenciada no campo moral, no campo do espírito. E nós olhamos para o nosso mundo hoje e vemos as pessoas em busca de sua felicidade. É a felicidade do ambiente, é a felicidade do consumo, é a felicidade daquilo que pode ser absorvido pelo seu corpo físico. Então é importante que nós tenhamos essa visão para que entendamos que tudo aquilo que existe em torno de nós no mundo material, nós podemos dizer que é uma infraestrutura para o nosso desenvolvimento. Mas a partir do momento em que nós mudarmos de ambiente, nós continuaremos desfrutando do mesmo prazer, porque o prazer é nosso. Não é um prazer pelo objeto. Porque se eu fico feliz ajudando alguém, por exemplo, né, e tendo essa paz de espírito, numa escola, no meu trabalho, num centro espírita, numa igreja, num centro social, aí eu desencarno, como espírito eu vou continuar ajudando da mesma forma. Eu mantenho o mesmo tipo de satisfação, mesmo mudando de ambiente, porque eu não dependo do ambiente. Ele é apenas o cenário onde eu vou atuar. Quando eu desencarno, eu vou continuar a minha atuação num ambiente imaterial, mas a minha atuação é a mesma.
Então, quando eu me encontro preso ao mundo material e eu perco esse mundo material, vem então o meu sofrimento. Então, essa falta da realidade dos prazeres e essa falta de evolução para viver a felicidade moral são os dois grandes tormentos que esse espírito vivencia. Por isso ele coloca: preferiria sofrer as misérias da vida a essa ansiedade que me oprime. É o caso, por exemplo, né? É o caso, por exemplo, dos espíritos que desejam ardentemente voltar para a vida material. Porque ele quer voltar para a vida material não para aproveitar a reencarnação como um processo de evolução. Ele quer voltar para o ambiente onde ele se sente bem. E por incrível que pareça, para a grande maioria dos espíritos que desencarnam, o mundo espiritual é o grande tormento e a vida material é o seu centro de prazeres. Enquanto nós vamos nos espiritualizando e desejando alcançar essa paz do espírito, a grande maioria deseja voltar para ficar aqui no mundo material. É algo que para nós parece incoerente, mas é uma realidade. Por isso Kardec coloca nessa observação: não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores? Invejar tudo quanto vem, ter os mesmos desejos e realmente nada desfrutar. Deve ser uma verdadeira tortura. E de fato o é. A Dídima colocou lá em cima. Deixa eu ver aqui. Tá, o soldado colocou antes, né? O prazer é utilizado no tratamento de saúde para reabilitar uma pessoa, né? Ele tem um lado positivo, né? Dependendo da forma como o espírito lida com esse prazer. A Angelina colocou, né? A paz virá até dos nossos pensamentos buscando o equilíbrio, né? Vai demorar. Então a gente encontrar esse estado de equilíbrio para nós é um desafio. Mas hoje nós temos muitas filosofias, né? Nós temos filosofias espiritualistas que trazem para nós ali a meditação, que traz para nós a reflexão em torno de ensinamentos morais, vão nos direcionando, a gente vai encontrando, né? Só que a gente nós precisamos nos elevar, não trazer a filosofia para atender às nossas conveniências. Deixa eu ver aqui. É que espiritualmente ele está relacionado ao apego material, ao desvio dos fins espirituais, né? A vida é bonita e simples, nós que complicamos, de fato, né? É que a gente tem aquela música, né, do Roberto Carlos, depois cantada pelos Titãs, é preciso saber viver. Mas é preciso saber viver quando nós temos essa perspectiva mais elevada que o plano espiritual nos oferece. A gente começa a aprender a viver de um modo mais proveitoso como espíritos encarnados e não como seres materiais. Então a grande maioria, nós inclusive temos ainda as nossas limitações, nós não sabemos viver de fato. Não sabemos ainda exatamente, né, essa qualidade na nossa forma de viver. Porque quanto mais moral eu transformo as minhas ações, e depois o segundo passo, mais espiritualizada, ou mais espiritualizadas, eu transformo as minhas ações, mais proveito eu tenho da vida que eu tenho, que nós levamos. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos em frente. Questão número 23. Disseste que ias ver os amigos. Não será uma distração? Meus amigos não percebem que estou com eles. Aliás, nem mesmo pensam em mim. E isso me faz mal. Então ele vai visitando os amigos, e é a mesma coisa do espírito, que continua junto da família, continua junto dos amigos, do ambiente que ele frequentava, sem ser percebido. Porque ele quer a atenção, ele quer o acolhimento, mas ele simplesmente recebe como resposta a indiferença. E isso para ele também é uma grande tortura. Não tens amigo entre os espíritos? Então, a pergunta já é bastante simples, né? Se o espírito é aquele espírito brincalhão, aquele espírito, o vagabundo, podemos dizer assim, que tipo de amigos ele vai ter? Minha avó dizia, sabiamente, gambá cheira gambá. Ou então nós temos aquela velha frase, também o ditado popular, né? Diga-me com quem andas, que direi quem és. E assim a gente vai, né? Um espírito como esse, tem amigos? A resposta: estouvados e tratantes como eu, que, como eu, se aborrecem. Sua companhia não é muito agradável.
aqueles que são felizes e raciocinam afastam-se de mim. Então é o que nós encontramos aqui também. A vida social, a gente lembra sempre, a vida social ela é a mesma no plano físico e no plano espiritual. As pessoas vão se aproximando pelas afinidades, vão se aproximando pelos interesses, da mesma forma vão se afastando também por uma questão de afinidades. Pois é, Regina, minha avó morreu com quase, desencarnou, né, com quase 100 anos. E ela dizia, né, gambá cheira gambá. Claro que ela falava isso, né, observando sempre o lado inferior da história, né? Pois é, mas a gente pode colocar também, né, flor cheira flor. Né, se nós pensarmos do lado positivo das nossas relações. Então, por isso, a lei de afinidade ela é a mesma. Então, a vida social ela não muda no plano espiritual. O que vai mudar, na verdade, é a qualidade da forma como nós nos relacionamos, tanto no plano físico como no plano espiritual. E aqui nós vemos, então, que a relação desse espírito é de acordo com a sua natureza moral. Pobre rapaz, eu te lamento, e se te pudesse ser útil, o faria com prazer. Se soubesses o quanto essas palavras me fazem bem, é a primeira vez que as ouço. Então olha só, o espírito está desencarnado há 15 anos, e nesses 15 anos a vida é aquilo que ele construiu. E pelo que ele coloca aqui, pela primeira vez, ele tem alguém que se interessa pelo sofrimento dele. Quantas e quantas vezes nós encontramos depoimentos em centros espíritas de espíritos sofredores que são acolhidos nas reuniões mediúnicas que colocam essas mesmas palavras. Pela primeira vez eu ouço alguém que ora por mim, pela primeira vez eu vejo alguém que se interessa por mim, alguém que possa cuidar de mim. Porque o espírito vive aquilo que ele está acostumado a viver. E no plano espiritual, como nós vimos, é essa mesma rotina. Não poderias encontrar ocasião de ver e ouvir coisas boas e úteis que contribuiriam para o teu progresso? Pergunta importante. Porque se o espírito tem essa liberdade de fazer o que ele quer, por que ele nunca se interessou em procurar alguma coisa produtiva? Você nunca foi a uma igreja, a uma instituição que possa te instruir dentro dessa realidade do espírito? Você nunca aproveitou sua vida para nada, a não ser ficar vadiando pelo mundo afora? A resposta: sim, mas para isso é necessário que eu saiba aproveitar as lições. Confesso que prefiro assistir a cenas de amor e de deboche, que não têm influenciado o meu espírito para o bem. Antes de entrar em tua casa, lá me achava a considerar quadros que despertavam em mim certas ideias, mas deixemos isso de lado. Antes de continuar aqui a resposta, vamos voltar aqui, nós estamos na 28. Deixa eu trazer para vocês aqui esse detalhe que ele coloca, né? Deixa eu ver aqui. Na questão aqui, nós estamos na 26, né? Na questão número... Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3... número 7, 8... 9, aqui, ó. Por obra do acaso vieste à minha casa? Por acaso, se quiseres. Creio, porém, que foi meu bom gênio que me impeliu a ti, por me parecer que só temos a ganhar com o restabelecimento de nossas relações. Eu estava aqui ao lado, na casa do teu vizinho, ocupado em olhar os quadros. Nada de retratos de igreja. De repente eu te avistei e vim. Percebi que estavas ocupado a conversar com outro espírito e quis intrometer-me na conversa. Então voltamos agora para 27. Mais uma vez. Não poderias encontrar ocasião de ver e ouvir coisas boas e úteis que contribuiriam para o teu progresso? Sim, mas para isso é necessário que eu saiba aproveitar as lições. Confesso que prefiro assistir a cenas de amor e de deboche que não têm influenciado meu espírito para o bem. Antes de entrar em tua casa, lá me achava a considerar quadros que despertavam em mim certas ideias, mas deixemos isso de lado. Vamos tentar imaginar agora, a gente vai criar aqui uma situação hipotética,
Que tipo de quadros que ele estava vendo? Porque ele dizia que não eram quadros de igreja. Então nós podemos imaginar quadros assim de pessoas seminuas, de mulheres belas, aqueles quadros, né, que artistas gostam de pegar ali modelos vivos, né? E aí então fazer aqueles desenhos. Então ele ficava apreciando aqueles quadros, alimentando a sua imaginação, alimentando o seu erotismo. Por isso que ele coloca, né? Mas deixemos isso de lado. Porque ele percebe aqui também que o ambiente onde ele se encontra, a forma como ele vem sendo tratado e o teor da conversa não admitiria qualquer tipo de ideia vulgar. Então a gente pode especular que fossem esses quadros que ele estivesse vendo. Olhando, né, aquelas paisagens e tal, que não seriam paisagens, senão ele comentaria aqui. Despertavam em certas ideias. Que ideias seriam essas, né? Ideias eróticas, com certeza. E aí ele coloca: no entanto, eu soube resistir à vontade de pedir para reencarnar, a fim de desfrutar os prazeres de que tanto abusei. Vejo agora que o quanto teria errado. Vindo à tua casa, sinto que fiz bem. Então ele coloca aqui que certamente foi meu bom gênio que me trouxe até aqui. Quem sabe foi atraído até aquela reunião para que possa ser ali orientado, como ele vem sendo agora. O fato dele se sentir bem é algo que provavelmente ele não sentia há muito tempo, porque tudo era uma questão de monotonia, cotidiano, rotina, e agora ele começa a receber uma atenção e a ouvir coisas que ele não estava acostumado. Já começa aqui então a transformação do espírito, porque o que Kardec coloca na introdução desse artigo, o tema do artigo, né, cenas da vida privada espírita, ele diz que inclusive nós podemos observar o progresso dos espíritos a partir de suas comunicações. O soldado lembrou ali, né, uma ação educativa e orientativa, né, no caso do espírito começar a buscar coisas produtivas, né. Ele precisa estar preparado em determinado estágio, né, cada espírito demanda determinada orientação, posicionamento. É como ter séries na escola, né? Cada turma demanda um material específico. Então, na verdade, o espírito ele acaba sendo deixado, né, à solta, deixado, tem ficado livre no plano espiritual para fazer o que ele quisesse, muitas vezes como expiação. Mas nós podemos ter certeza que ele não deixou de receber os convites para uma mudança de postura. Ele só não achava aquilo interessante. Mas certamente os convites não faltam. Aliás, eu trouxe para vocês aqui algumas psicografias daquelas que nós estudamos, né, que tem ali no meu acervo, de espíritos que são levados então à reunião mediúnica, só para a gente contextualizar, Comunhão Espírita de Brasília, Grupo de Desenvolvimento Mediúnico. Né, minha prima trabalhava lá, fazia o trabalho de desenvolvimento mediúnico dela e psicografava. Nessas psicografias tinha um espírito que dizia assim: eu vim aqui porque essas pessoas que me trouxeram insistiram, mas eles insistiram tanto que eu vim para eles pararem de me incomodar. Esse é um retrato que nós encontramos no mundo espiritual. De você ser chamado, olha, vamos até lá que vai fazer bem para você, você vai gostar. Aí o espírito vai, não é bem a praia dele, ele desiste, ou então ele já nega de cara que não quer saber. Mas aqui então chega uma hora, depois desse tempo todo, que ele fica, já que você não quer, então o seu livre-arbítrio vai ser respeitado. Então é aquela história que eu contei para vocês, né? É a necessidade do espírito chegar no fundo do poço, para quando ele não aguentar mais, ele fazer um pedido sincero. Aí então, ele recebe a intervenção para ser auxiliado. Continuando. Vindo à tua casa, me sinto bem. Muito bem. Espero futuramente que me dês o prazer, caso queiras a minha amizade, de não mais concentrar a atenção nesses quadros que podem despertar más ideias, e que, ao contrário, possas pensar naquilo que aqui ouvirás de bom e de útil para ti. Tu te sentirás bem, podes crer. Se esse é o teu pensamento, também será o meu. Observemos então a mudança de
atitude mental de interesse desse espírito a partir dessa sugestão. Quando vais ao teatro, experimentas as mesmas emoções que sentias quando vivo? Várias emoções diferentes. A princípio, aquelas. Depois me misturo nas conversas e escuto coisas singulares. Kardec, no Livro dos Médiuns, e aqui também, quando ele fala sobre um médium, um amigo da sociedade, que se tornou um excelente médium vidente, que praticamente ele tinha uma dupla vista ativa constantemente, Kardec faz um relato sobre ele no Livro dos Médiuns, dizendo que ele visitava teatros. E esse médium relatava que tinham pessoas que ficavam assistindo às peças e espíritos se intrometendo na conversa. Inclusive um espírito dizia que soltava uma sugestão para aquelas pessoas e elas obedeciam como se fossem a vontade delas. Então nesse caso nós temos ali o espírito fica observando. É como se nós não tivéssemos o que fazer, aí de repente sai um filme no cinema, porque nós somos, claro, espíritos atualizados, né? Somos vagabundos, mas somos atualizados. E aí então a gente vê assim, olha, vai sair no cinema o filme Exterminador do Futuro. É claro que eu vou assistir. Aí chegando até lá eu encontro aquele casal, eu encontro aquele grupo de pessoas, eu falo, eu vou junto com esse pessoal. E começo então a acompanhar o bate-papo deles. Assisto ao filme, vejo o que está rolando. Aí eu fico sabendo que no fim de semana vai ter um jogo do Timão, eu vou para o estádio. Chegando ali, encontro uma galera ali da Gaviões da Fiel, me misturo no meio da galera para ver o que acontece. Essa é uma rotina de prazeres, só que são prazeres fúteis, que o espírito agora tem liberdade de desfrutar. Só que aquele prazer que para ele é um prazer vazio. Então ele coloca várias emoções diferentes. A princípio aquele mesmo prazer, dependendo da peça, né? Porque nós lembramos que quando nós falamos em peças teatrais, principalmente as peças do século XIX, do começo do século XX, nós vemos aquelas peças que se perpetuam pelo conteúdo cultural que elas apresentam. São peças de grande valor cultural, embora de assuntos vulgares, né? Como é o caso, por exemplo, de uma peça Hamlet, ou uma peça de Romeu e Julieta, Shakespeare aí na parada, né? Aí nós vemos assim, poxa, mas Romeu e Julieta é uma peça que se perpetua já há quase 4 séculos. E aí então a gente fala, mas ela é uma peça importante, mas qual é o assunto? É um assunto mundano. 2 famílias que brigavam, 2 jovens que se apaixonaram, mas eles tinham esse impedimento, e blá 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 blá, morreram os 2. Encenações clássicas, embora com temas vulgares. Mas dessas peças que se perpetuaram, pelo seu conteúdo cultural, imaginemos aquelas peças que foram esquecidas no tempo. Principalmente peças vulgares. Porque da mesma forma que nós encontramos nos cinemas, não hoje, talvez hoje nem tanto, né? Mas se a gente voltar 20 anos, 30 anos no tempo, a gente vai ter aqueles cinemas pornográficos e aqueles cinemas que trazem filmes filmes sucessos contemporâneos, vamos dizer assim. Então eram aquelas boates com danças, com bailarinas, com cenas de amor vulgar, com cenas de romances elevados. E aí então, com tantas opções e o espírito tendo essa liberdade de ir e vir, ele vai em busca daquilo que para ele é interessante. Por isso ele coloca, a princípio ele vivia as mesmas emoções. Como ele demonstra ser um espírito brincalhão, ser um espírito arruaceiro, ser aquele moleque, a gente sabe que ele não vai buscar instrução, ele não vai desfrutar de um prazer cultural num ambiente mais adequado. Ele vai, claro, num ambiente mais vulgar. Então as sensações que ele alimenta indo nesses lugares são sensações, sem dúvida nenhuma, sensualistas, sensações mundanas. E aí então, no meio daquilo que a peça oferece. 50 tons, exatamente, Dudu. Exatamente isso. Você vai a um cinema, assistir uma peça assistir um filme
com um bom conteúdo cultural, e do lado você tem 50 tons de cinza. Então, transferindo do teatro do passado para o cinema do presente é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Qual o teu teatro predileto? Les Varietés. Muitas vezes acontece que eu os veja todos na mesma noite. Também vou aos bailes e às reuniões onde há divertimento. Olha que curioso a gente ver assim o espírito relatando esses detalhes da sua vida no mundo espiritual. O soldado coloca, né, brincalhão, está no nome, né, o que brinca, se diverte, não tem seriedade, né? Então, nós temos, aí a gente pode colocar vários graus diferentes, desde o brincalhão até o espírito perverso. Quando a gente vai, por exemplo, a uma penitenciária, vocês devem ter acompanhado o caso daquele preso que era um líder de um grupo de traficantes, né, que tentou fugir da prisão usando aquela máscara de borracha. Que ele foi preso, foi literalmente desmascarado, né? Então ele colocou ali, né, colocou ali aquela máscara, colocou uma peruca e tentou fugir e encontraram ele. Aí ele foi preso, claro, ele continuou preso, foi desmascarado e ele cometeu suicídio. 2 dias depois, 3 dias depois, encontraram ele enforcado na cela dele. A princípio foi visto ali como um suicídio, ou pode ter sido assassinato. A gente pode imaginar qual é a natureza espiritual daquele espírito. E qual a natureza espiritual dos desencarnados que o acompanhavam naquele local. Pela sua própria história, pelas suas ações, pelos seus interesses. Então, nesse caso, a gente sai desse espírito brincalhão que fica ali se envolvendo no meio de todos para esses espíritos de um tom mais baixo. Porque a coisa muda. Já não são espíritos que gostam de aproveitar a vida. São espíritos que gostam de fazer o mal. Então nós temos espíritos da mesma forma que nós encontramos aqui na nossa sociedade. Nós, na verdade, em termos moral, nós representamos a mesma coisa do plano espiritual. Desde aqueles espíritos mais nobres, aqueles espíritos esforçados, como nós somos, né? Podemos não conseguir, mas o esforço está presente. E aqueles espíritos que não querem nada com nada e aqueles espíritos que querem fazer o mal. Em todos os ambientes. Continuando, vamos lá. Então ele falava do teatro, né? Também vou a bailes e às reuniões onde há divertimento. De modo que, enquanto te divertes, te instruis, visto ser possível observar bastante na sua posição. Então, esse comentário do médium é bastante curioso, porque tudo depende do nosso modo de ver as coisas. Temos que ter, conforme Jesus coloca no Evangelho, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, nesse caso, nós temos ali, ele se encontra num laboratório vivo de oportunidades de aprendizado, onde ele pode ouvir desde uma conversa saudável e observar um comportamento nobre, até aproveitar ou até desfrutar de questões, de situações vulgares e de prazeres inferiores. O local ele está, cada um vai observar por uma perspectiva. Nós conversamos sobre isso sobre o carnaval. Era a época do carnaval, fevereiro, março, ali que a gente estava estudando, lendo os textos, as mensagens que os espíritos trazem sobre esse tema. E aí então nós conversávamos, você vai para um desfile de escola de samba, ou você vai para um local onde tem uma festa de carnaval. Aquilo que você vai olhar está muito relacionado com a sua tendência. Ou você vai para brincar de um modo inocente, embora o ambiente não seja tão inocente assim pelas vibrações e tudo mais, mas a sua intenção eu gosto do carnaval porque eu gosto de dançar. Eu gosto de festejar, eu gosto de me fantasiar, gosto de me divertir com os meus amigos. Ou você pode ir para participar, por exemplo, da brincadeira do beijo. Ou você pode ir para se drogar, para se embriagar.
ou você pode ir com intenções quaisquer. O ambiente é o mesmo e a diversidade que existe das intenções das pessoas que participam são infinitas. Então você pode estar naquele lugar. Eu posso ser, por exemplo, um artista que vou para um lugar desse e quero observar o que as pessoas têm apresentado em termos de criatividade e eu saio deslumbrado. Eu vejo aqueles carros alegóricos, eu fico pensando, meu Deus, olha que coisa mais linda que a criatividade das pessoas é capaz de realizar. Ou então eu posso chegar lá e ficar assim, eu estou vendo aquele destaque na escola de samba, com aquela roupa, ou se é que existe roupa, né? Com aquela coisa tampando aquele pedaço que eu estou torcendo para cair. São duas visões. Tudo depende da intenção que cada um tem. Então por isso ele coloca, enquanto te divertes, te instruis, visto que é impossível observar bastante na tua posição. A resposta, sim, mas o que mais aprecio são certos colóquios, né, certas conversas. É realmente curioso ver a manobra de algumas criaturas, sobretudo das que ainda querem passar por jovens. Em toda essa lenga-lenga, ninguém diz a verdade. Assim como o rosto, o coração se maquia, de modo que ninguém se entende. Acerca disso, realizei um estudo dos costumes. Então o espírito, pelo menos nesse sentido, ele soube observar. Embora fosse ali uma observação vulgar, né, improdutiva, ele observava porque estava no meio do povo ali, no meio da galera, né? Mas ele não tirava muito proveito disso. Mas certamente agora, quando ele muda a perspectiva dele, ele já começa a ver, realmente eu percebi muito isso. Que as pessoas trazem ali aquela maquiagem no coração. As pessoas não se enxergam dentro da sua realidade, vivem aquela ilusão. Agora ele começa a perceber que, de fato, essa observação tinha alguma coisa de proveitosa. Dudu colocou, né? Sou fotógrafo, né? Legal, Dudu. Fotografei muito no carnaval e na lente da minha câmera, eu via a foto. Mas na lente da minha vidência, via o crítico da pornografia do lado espiritual. Muito difícil entender aquelas visões onde riam e se divertiam com pornografia, com pornográfico, né? Triste. De fato é assim. Cada um vai buscando aquilo que interessa. Todo mundo tem ali um ponto de interesse, um objeto de interesse. E agora cabe, né, sempre a gente olhar para uma perspectiva mais elevada. Principalmente a partir desse esclarecimento que nós temos agora. Continuando, vamos lá. 31. Pois bem, não vês que poderíamos ter boas conversas como esta, da qual ambos podemos tirar proveito? Sempre, como dizes, a princípio para ti, depois para mim. Tens ocupações necessárias ao teu corpo. Quanto a mim, posso dar todos os passos possíveis para instruir-me sem prejudicar a minha existência. Ele já começa a mostrar um esclarecimento. Já que é assim, continuarás as tuas observações, ou, como dizes, teus estudos sobre os costumes. Até o momento não os aproveitaste muito. É preciso que eles sirvam ao teu esclarecimento, e para isso é necessário que o faças com um objetivo sério, e não como diversão, e para matar o tempo. Dir-me-ás o que viste, raciocinaremos e tiraremos as conclusões para a nossa mútua instrução. Será realmente bastante interessante. Sim, com certeza estou a teu serviço. Imagina se nós fôssemos médiums e tivéssemos a oportunidade de conversar com um espírito como esse, que traria para nós observações, detalhes e tudo mais. É o que todo estudante da doutrina espírita gostaria. De chegar e dizer assim, escuta, o que você viu quando você foi naquele lugar? O que você observava da perspectiva espiritual? Não é assim que a gente fala, né? Quando você vai a um velório, o que será que nós podemos ver do plano espiritual? Se você vai ao museu, né, Miriam? O que será que a gente encontra da perspectiva espiritual? O Flávio colocou, né? Pode até ser que ele seja um de nós reencarnado, por que não? Então, quando a gente começa a analisar
Quando a gente começa a ver uma situação como essa, uma oportunidade de estudo como essa, né? É uma coisa assim fantástica, impressionante. Né? Mas a título de estudo, que não sejam lugares, né, Dudu, que tragam para nós vibrações negativas. Mas imaginar, por exemplo, assim, escuta, relata para mim o que você está vendo agora aqui nesse auditório do Centro Espírita onde tem palestra. O que será que tem aqui? Nós tivemos recentemente, né, conversando sobre um evento grande onde reuniu jovens, a parte de mocidade espírita. Se eu pudesse dizer, eu falava para esse espírito, escuta, relata para mim o que você está vendo aqui da perspectiva espiritual. Quantos espíritos tem aqui? Como são esses espíritos? Conta tudo, eu quero saber. É uma curiosidade que nós espíritas temos. Nós queremos entender como funciona o plano espiritual. E é por isso que nós lemos livros como o de André Luiz, como livros de Manuel Filomeno de Miranda e outras obras importantes que trazem para nós a rotina do mundo espiritual. A gente quer saber sobre isso. E esse espírito agora traz essa grande oportunidade. Deixa eu ver aqui. Muitos sofredores e pedintes, né, que se aproximam dos médiuns, né? A gente viu isso já nos textos que a gente estudou. Não tenho essa coragem ainda para perguntar, né? Isso é coisa de Kardec, né? Isso aqui nesse caso não foi nem Kardec, né? Foi aquele médium que estava com ele, né? Mas como eles estavam desenvolvendo um trabalho de estudos mediúnicos, é natural que essas informações sejam trazidas, né? Sejam analisadas. No nosso caso, que estamos estudando aqui a doutrina, se tivéssemos oportunidade de ter um espírito aqui à nossa disposição e começarmos a fazer perguntas para ele sobre aquilo que acontece no nosso mundo, certamente nós faríamos várias e várias perguntas. Né? Vai que acontece, né, Dudu? Ter uma capacidade gera uma demanda, né? Sim, uma coisa leva a outra, né? E outra coisa mostra que a primeira coisa é para a segunda coisa, né? Tudo está conectado. Ou, resumindo, né, soldado, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Assim que funciona. E continuando. Então, será realmente bastante interessante. Sim, com certeza estou a teu serviço, né? Ou seja, estamos juntos. Não é tudo. Então, peraí, calma lá, não é só isso. Lembra que Dona Ivone, lá no livro Recordações da Mediunidade, falando lá sobre o amigo baletrista dela, o espírito veio trazer para ela um romance e ela disse, não me interessa por um romance mediúnico. Me interessa por um romance espírita. Porque eu não quero simplesmente conhecer uma história. Eu quero tirar um conteúdo didático, doutrinário para o meu aprendizado. Aqui é a mesma coisa. Eu não quero um fofoqueiro do mundo espiritual. Nós precisamos de informações que sejam instrutivas. Então não basta o espírito bater a palma, esfregar a mão dizendo, opa, vamos fazer isso, eu vou te contar tudo. Não, peraí, não é assim não. Gostaria de proporcionar-te ocasião para praticares uma boa ação. Queres? De todo o coração. Dir-se-á que poderei servir para alguma coisa. Fala-me logo, que é preciso que eu faça. Olha que interessante. Antes a Chaconete colocou, meu avô dizia que só acreditaria se visse e ouvisse, né? Ele viu, ouviu e desmaiou, né? Pois é. Então, né? Cuidado com seus desejos que eles podem se realizar, assim diz o ditado popular. Então o Espírito diz, né? Fale-me logo o que é preciso que eu faça. Não tenha pressa. Não confio missões tão delicadas assim àqueles a quem não tenho confiança. Tens boa vontade, não há dúvida, mas terás a perseverança necessária? Eis a questão. É preciso, pois, que eu te ensine a te conheceres melhor, para saber de que és capaz e até que ponto posso contar contigo. Conversaremos sobre isso uma outra vez. Tu o verás. Adeus, pois, por hoje. Até breve. Aqui então, meus amigos, cravando aqui no nosso horário, termina a primeira conversa que Kardec que esse médium, né, amigo de Kardec, teve com esse espírito. Nós teremos depois, a partir da questão número 36, a segunda conversa, né, que já começa assim, né? Então, meu caro Pierre,
Refletiste seriamente naquilo que conversamos outro dia? Então o nosso próximo encontro será então a partir dessa questão 36 e vamos aqui ver, né, que como o tema diz para nós, cenas da vida privada espírita. Kardec então ele trouxe para nós que esse bate-papo com esse espírito, somado a outros ensinamentos importantes que ele coletou a partir daquela sessão da Revista Espírita Conversas Familiares de Além-Túmulo, muitos espíritos contando suas histórias, falando sobre o passado. A gente já viu aqui espíritos mais elevados, espíritos mais vulgares. Nós estudamos lá no livro Céu e Inferno sobre o estado moral de cada tipo de espírito, né? Desde aqueles espíritos mais elevados, que são os espíritos felizes, até aqueles mais infelizes, como os suicidas. Então, no livro Céu e Inferno, nós vimos sobre o estado moral desses espíritos. Nas conversas familiares de Além-Túmulo, nós estamos vendo o cotidiano de cada tipo de espírito. Então, a partir da questão 36, a partir da segunda conversa, a gente vai então aprofundar um pouco mais o nosso estudo sobre esse espírito. Então a gente vai depois generalizar, né? Como vocês viram, a gente vai expandindo um pouco mais os exemplos, vai fazendo ali um cruzamento de informações que chegam dos espíritos, e isso vai enriquecendo cada vez mais o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Então, finalizamos por aqui esse nosso segundo encontro sobre esse artigo, cenas da vida privada espírita, e na semana que vem nós vamos estudar então as